Nós vamos apresentar o nosso convidado. Nos telões nós temos o currículo, eu vou ler. Ele é formado na UEL, se formou no ano de 1976. Tem 180 participações em congressos e simpósios. Congressos e cursos Board Review nos Estados Unidos. Estágios e cursos de atualização em terapia intensiva e patologia clínica. Trabalhos apresentados em congressos. Artigo publicado na Revista Psiquiátrica da Escola Paulista de Medicina. Residente de cardiologia em Londrina e especializações no INCO, do HC de São Paulo, e no Hospital Dante Pazanese, também em São Paulo. Curso de especialização em geriatria e gerontologia na Faculdade de Medicina USP São Paulo. Pós-graduação em medicina intensiva pela AMIB. Títulos de especialista pela Associação Médica Brasileira em cardiologia, geriatria, gerontologia, terapia intensiva, patologia clínica e ecocardiografia. Coordenador-chefe da UTI da Santa Casa de Dracena há 20 anos. Gerente médico do AMI de Dracena há 6 anos. Responsável pela prevenção CA colo de útero do consórcio municipal, intermunicipal de saúde. Em julho deste ano, ele lançou o livro Bonito por Fora, Saudável por Dentro. Senhoras e senhores, gostaria de uma calorosa salva de palmas ao doutor Thalel Sali. Obrigado a todos. Obrigado especialmente pelo convite. Obrigado aos grandes amigos, Dr. Vander e Valdomiro, amigos de longa data. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Obrigado pela presença de todos. O currículo aí não é autopromoção. Tem aí também um doutorado incompleto que eu comecei na Unicamp, numa época que eu pensava em seguir carreira universitária em Londrina. Pretendia mudar para Londrina e bloqueei depois de um certo tempo, por cansaço, e desisti também de ir para Londrina. Mas tudo isso aí, como eu disse, eu formei em 1976, quase ninguém aqui tinha nascido. A maioria não tinha nascido. Então, em 1976, e o que eu aprendi na faculdade foi isso aqui, ó, fazer tratamento de doenças. Durante muitos anos, eu exerci essa especialidade de tratamento. Nós aprendemos na faculdade mais isso aqui. Com o passar dos anos, eu vi que isso aí, principalmente quando eu fiz geriatria e gerontologia, eu vi que isso aí não era suficiente. Na época, eu questionava os professores, falando, tem alguma coisa a mais para fazer? Vocês esperam ficar doente, vão fazer o tratamento. E mesmo a prevenção, eles colocavam, os professores, na geriatria, valores normais que eu considero inadequados. Porque o que eles colocam é que quando nós envelhecemos, os nossos hormônios e tudo mais têm que cair. Então, colocam valores muito amplos e que não é interessante. Então, durante algum tempo depois da especialização, eu comecei a fazer isso aqui e vi que o benefício era maior. Não contente com isso, há uns 5 anos, mais ou menos, eu passei, por conta própria, sem cursos, a fazer isso aqui. E eu vi que o benefício era extremamente maior. Esse é o maior benefício de todos. Fazer a prevenção de doenças, não o tratamento. Não esperar a doença chegar. Detecção precoce é uma coisa, prevenção é outra. E as pessoas não sentem isso porque não é palpável. Isso não é palpável. Bom, uma das coisas que mais eu estou colocando aqui, algumas coisas só que em relação a isso que eu estou comentando. O que chamou a atenção nesses anos todos
desde a minha formatura, é que, apesar de tudo, em relação à cardiologia, a gente vê muito isso, a gente começou a fazer dietas, restrições de gorduras. E nesses anos todos, o que tem acontecido é um aumento das doenças. As doenças têm aumentado. As pessoas estão vivendo mais, mas às custas de sofrimento. As pessoas estão doentes, várias doenças crônicas. E o que aconteceu de mais importante nesses anos todos? O que aconteceu de mais importante foi a obesidade da população, o aumento de peso da população. Nós nos baseamos no índice de massa corpórea para nós catalogarmos uma pessoa se ela é obesa ou não. É uma avaliação extremamente falha, mas factível. Pode ser usada. É muito superior você fazer a separação das pessoas pela circunferência abdominal. Então, dentro do consultório, o que a gente considera é o seguinte: a mulher, se ela tiver uma circunferência abdominal de 80 centímetros para baixo, muito provavelmente ela não vai estar doente, muito provavelmente. Depois eu vou explicar por que provavelmente, porque tem outras coisas que fazem parte. Se ela tiver entre 80 e 88 centímetros, provavelmente eu vou achar coisas. Provavelmente ela vai estar doente. Acima de 88 centímetros, com certeza, tem coisas erradas. Com certeza. Não tem como não ter coisas erradas. Isso foi avaliado recentemente nos Estados Unidos, e eles passaram a considerar isso aí como uma doença. Isso já é doença. Então, eles já chegaram a essa conclusão. Então, no homem, 94 centímetros para baixo seria o ideal. 94 a 102, provavelmente doente. Acima de 102, está doente. O que eu considero acima de 88 na mulher, acima de 102, é emergência médica já. Então, esse é o tipo de obesidade. Essa obesidade em maçã e obesidade em pera. Essa daqui é a obesidade que eu estou comentando. Essa é a obesidade que faz mal. É isso aí. Bom, até o momento, ainda se usa bastante isso, é o índice de massa corpórea. Então, considera a pessoa que está abaixo do peso, abaixo de 19 de massa corpórea. Aqui tem o ideal, sobrepeso, obeso, tal. Eu só coloquei aqui para a gente mostrar um outro exame que vocês vão se situar melhor, muito melhor. Esse daqui, como eu disse, a circunferência abdominal é superior ao índice de massa corpórea. Esse daqui é o exame ideal. Esse daqui é um exame chamado de bioimpedância. Eu faço no consultório esse exame, mas boa parte das clínicas, aqui em Dracena não, mas boa parte das clínicas hoje estão fazendo, e até academias mais sofisticadas estão fazendo esse exame. Porque o adipômetro, a circunferência abdominal pode ter alguma falha. Melhor ainda do que o índice de massa corpórea. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês verem o seguinte. Aqui está o peso da pessoa, aqui a quantidade de massa magra, aqui a quantidade de massa gorda. Se vocês notarem aqui, o índice de massa corpórea, 27,7. Esse índice de massa corpórea estaria situado como sobrepeso. Então, um pouquinho acima do normal. Boa parte da população está nisso aqui. Então, sobrepeso, porque até 25 seria um peso normal. Mas se vocês notarem essa pessoa, apesar de estar discretamente o sobrepeso, a quantidade de gordura é muito grande. E a porcentagem de gordura corporal é de 40%. 40%. Isso aqui, sexo feminino, porque no homem o ideal seria até 20%. Na mulher, um pouco mais, porque ela tem menos massa magra.
Então, vejo vocês uma pessoa com pouco, um sobrepeso, a quantidade de gordura, a porcentagem de gordura que isso está representando. Quando vocês estão na educação física, enfermagem, talvez você já tenha ouvido falar de taxa metabólica basal, que é isso aqui. Taxa metabólica basal é aquilo que a gente gasta em repouso, é como se a gente estivesse com o carro ligado em ponto morto. A gente gasta 70% das